Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje então eu quero ler com você Êxodo capítulo 19, diz assim: No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou ali diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime: Tudo o que Yahvé mandou nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declara em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: Vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã lavem as suas vestes. Estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá os olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. E tu fixarás os limites em torno do monte e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte e não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado ou flechado. Quer homem, quer seja animal, certamente não viverá. Quando soar prolongadamente o som do chofar, o chifre de carneiro, então poderão subir ao monte livremente. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele fez que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado e todos lavaram suas vestes. Em seguida avisou ao povo: Estais, pois, preparados para, depois de amanhã, e até lá não vos chegueis a mulher. Então, o que Deus deu instrução aqui? Que se eles continuassem obedecendo aos seus mandamentos, aos seus preceitos, continuassem ouvindo a voz do Senhor e obedecessem à aliança do Senhor, eles seriam como um tesouro pessoal. Por mais que Deus disse que a terra é sua propriedade, tudo é dele, mas se o povo obedecesse, continuasse guardando os mandamentos e fazendo tudo aquilo que o Senhor Deus havia ordenado através de Moisés, que eles seriam um tesouro pessoal do Senhor. Então, quando nós obedecemos a Deus, guardamos a sua palavra, obedecemos os seus mandamentos, guardamos os seus preceitos, nós guardamos os princípios, valores que foram ensinados e passados por nós através do Senhor, nós somos um tesouro particular. Nós somos o jardim particular do Senhor. Sabe aquele louvor que diz teu jardim particular? Nós somos para o Senhor. Porque quando o Senhor colocou o homem no Éden, ele queria ter aquele relacionamento de intimidade. Todos os dias Deus descia ao Éden para falar com Adão. Ele queria aquele relacionamento. O homem seria o jardim particular do Senhor. Era aquele que Deus iria descer todos os dias para bater um papo, para conversar.
né? E o que o homem fez? Ele cedeu ao pecado, foi expulso do jardim, foi expulso da presença do Senhor, teve que trabalhar. E quando Deus, antes de tirá-los do jardim, Deus vestiu eles, Deus deu uma ordem e lá eles já saíram com uma promessa de que viria alguém que iria pisar na cabeça da serpente. Então eles já saíram de lá com a promessa de que Deus iria enviar quem? Jesus. Jesus veio, nos comprou, nos resgatou e nos tornou novamente. Ele resgatou essa aliança que havia sido quebrada. Ele fez aliança, na nova aliança, a própria palavra diz, né? O sangue da nova aliança nós somos comprados por bom preço, como diz a palavra. Então, através do sacrifício de Jesus, tudo isso se tornou possível novamente. Hoje, nós entramos na presença de Deus em nome de Jesus. Nós oramos, aonde quer que nós estejamos. Nós podemos orar dentro de um carro, nós podemos estar em oração dentro de um quarto, nós podemos estar falando com o Senhor na rua. A gente conversa com Deus, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, onisciente, Ele lê o nosso pensamento, né? E onipotente, Ele tem todo o poder. Então Deus, gente, Ele nos ouve em qualquer lugar, mesmo se você não puder falar, se você fizer aquela oração com a sua mente, você falar: Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na Tua presença. Deus, Ele te ouve. Quando uma pessoa está num hospital em coma, como é que você acha que Deus se comunica com ela? Como é que você acha que ela ouve coisas que Deus quer falar? Quantos relatos nós ouvimos de pessoas que estavam em coma, foram até um lugar que eles disseram que era lindo, como se fosse um jardim, e de repente elas voltaram e não queriam voltar, queriam ficar lá. Ou falaram com Deus, falaram com Jesus, ouviram a voz e Deus estava dando uma segunda chance e elas voltaram, né? Então nós ouvimos a voz do Senhor. Nós conseguimos falar com Ele mentalmente também. E aqui, aonde a palavra diz, né, que vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, para que Deus nos separou? Para sermos sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo eleito, a nação escolhida pelo Senhor nós fomos. Sacerdócio real. Não é qualquer coisa. Não é pouca coisa, não. Deus nos chamou. Se você lê ali onde Deus disse: eu tirei o povo do Egito, eu os guiei como uma águia, eu os conduzi. Deus libertou o povo, Deus conduziu o povo no meio do deserto. De dia eles tinham uma coluna de nuvem que os protegia do sol. À noite eles tinham uma redoma ao seu redor de fogo que os aquecia, porque o deserto à noite é muito frio, as temperaturas chegam a 0 grau, sendo que de dia chegam a 50 graus, então é um calor excessivo durante o dia e um frio em extremo à noite, né? Então o que Deus fez? Durante o dia a nuvem protegia eles, para eles continuarem caminhando, e à noite eles tinham aquela redoma de fogo que os aquecia e os livrava de predadores que saem à noite para se alimentar. E Deus cuidou deles o tempo todo. Quando Deus abriu o mar para eles passar, aquela nuvem, ela foi para trás deles, para que os egípcios não os vissem e nem eles ficassem vendo os egípcios olhando para trás, tendo medo. Então Deus se preocupou com cada detalhe, guardando a parte de trás, porque nas laterais tinha as muralhas das águas.
do Mar Vermelho. Atrás, gente, Deus colocou a nuvem para que os egípcios não os enxergassem, não pudessem ver em que distância estavam, e nem eles fossem caminhando com medo, olhando para trás, vão nos alcançar e já estão aqui perto. Não, Deus fez com que eles passassem com os pés enxutos. Nem barro tinha. Não tinha lama, nada no fundo. Deus fez com que eles passassem, gente, né? Com os pés enxutos. Então, para você ver a forma como Deus cuidou deles o tempo todo, preparou Moisés. Depois Deus fez com que brotasse água da rocha. Deus mandou as codornices. Deus mandou o maná. Deus cuidou do povo de todas as maneiras. Só que o povo, infelizmente, sempre foi ingrato. O povo nunca reconheceu o cuidado de Deus com a sua vida. O povo só sabia reclamar o tempo todo. Se você ler o capítulo anterior, que eu estava meditando, aonde Jetro veio, e ele, que era o sogro de Moisés, ele viu que o Moisés estava exausto. O dia inteiro, da manhã até a noite, Moisés ficava julgando causas do povo, intrigas, brigas, discussões entre eles, né? Então Moisés ficava o dia inteiro ensinando as leis, os princípios, os mandamentos para eles. Aí Jetro observou aquilo e disse: Moisés, isso não é bom. Ou seja, o Moisés ia ficar doente, gente. O Moisés ia chegar a um ponto ali que ele ia chegar num estresse tão grande, tanto que o Moisés perdeu a paciência com o povo quando Deus disse para ele falar a rocha, e ele bateu, ele feriu a rocha. E por causa disso Moisés não pôde entrar na terra prometida. Porque você imagina milhares de pessoas, gente, murmurando ao teu redor, gente reclamando o tempo todo, gente levando questões para você resolver o dia inteiro, pessoas ingratas, pessoas insatisfeitas. Isso faz com que qualquer pessoa perca a paciência e se ire. Só que a palavra diz: ireis, mas não pequeis, né? Só que como Moisés desobedeceu, porque era para falar e ele feriu, Moisés perdeu a bênção de entrar na terra. Mas o povo, gente, o povo estava sempre do lado da terra. A terra estava aqui e eles estavam aqui, andando em círculos. Porque quando a pessoa tira os olhos do Senhor, quando ela tira os olhos de Jesus, quando ela deixa de ouvir a voz de Deus, ela começa a andar em círculos. Ela perde o foco, ela perde a direção, ela perde o caminho. Porque a palavra diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a andar em círculos. Nós não conseguimos ir para lado nenhum. A pessoa começa a andar ali, para lá e para cá, e não sabe para onde vai. Não sabe a direção, não sabe que decisão, não sabe que escolha ela vai tomar. Então é necessário a gente obedecer a Deus, e olha o que Deus disse, que o povo se consagre. A gente não pode estar, gente, na presença de Deus de qualquer jeito. Não é assim que as coisas funcionam. Ali Deus mandou que o povo se consagrasse, no outro dia lavasse as vestes, e eles não poderiam chegar-se às suas esposas, ter relacionamento íntimo com a esposa, nem com o marido, enquanto eles não conversassem com Deus. Isso é algo muito sério. Deus fez com que eles se purificassem, se santificassem, para chegar na sua presença. Deus desceu até o monte, já pensou? Eles vendo tudo aquilo, né? Por que Jesus disse para Tomé: bem-aventurado aquele que não viu e creu, Tomé? Porque quantos Tomés tem por aí? Eu tenho que ver para crer. Quantas pessoas agem assim? Quantas pessoas deixam de viver o melhor de Deus porque não creem, porque não confiam, porque desconfiam, porque não conseguem confiar de coração. Então, a fé é a certeza, gente, das coisas que nós não vemos, mas de que elas existem. Então, isso é fé, é a fé genuína, é a fé verdadeira. Aqueles que não viram, nós não convivemos com Jesus há 2000 anos atrás, enquanto ele estava fazendo os milagres, mas tudo foi escrito e relatado aqui.
E aquilo que nós ouvimos e o que nós vimos, os milagres acontecendo na vida de outras pessoas, nas nossas vidas. Quantos milagres, quanta coisa a gente pode presenciar, a gente vê Deus trabalhando na nossa vida, a bondade de Deus cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos familiares, Deus nos guardando, numa viagem, Deus nos dando livramento, Deus cuidando da gente o tempo todo. E as pessoas muitas vezes não conseguem ver isso, porque elas estão às vezes com seus olhos fixos em outras coisas, os seus ouvidos fixos em outras vozes que não é a do Senhor. E Deus aqui, gente, ele disse agora, não é amanhã, agora. Se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Então, de todas as nações, Deus nos escolheu. Olha olha a importância que nós temos para o Senhor. Que de tantos povos Deus nos escolheu. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, santificada. A palavra diz: sede santos, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor, gente. O povo aqui, para ver aquela presença, eles precisavam se santificar, eles precisavam se consagrar. E Deus fez uma aliança com a gente, através do sacrifício de Jesus naquela cruz, a nova aliança, o sangue da nova aliança. Não foi sangue de bodes, nem de carneiros, mas foi o sangue de Jesus, que nos remiu, nos comprou, nos lavou, nos purifica e nos santifica. Aí, através desta aliança, por isso que Jesus disse: quem tem o Filho tem o Pai, eu e o Pai somos um. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos e será amado do meu Pai. Então, guarda os mandamentos. Aquele que ama a Jesus, guarda os mandamentos, cumpre a sua palavra, verdadeiramente é aquele separado, escolhido, ungido. É isso que nós somos. E nós fomos escolhidos e separados para isso. Então guarde esta palavra no teu coração. Seja separado, ungido, abençoado. Viva a aliança que você fez com o Senhor. Continue nela, não deixe que nada venha quebrar a tua aliança, nada venha desfazer a tua aliança com o Senhor. Problemas virão, tentações virão, situações virão para tentar fazer você desanimar, você murmurar, você retroceder, se voltar contra Deus, como esse povo fez muitas vezes e não entrou na terra prometida, aquele que reclamou. Então seja grato ao Senhor por tudo que você tem, pelo ar que você respira, pela bênção de Deus na tua vida. Então que você faça essa reflexão, que você guarde esta palavra no teu coração. Desculpe o barulho, mas hoje eu não estou na minha casa, né? Eu viajamos ontem, né? Viemos aqui visitar a minha irmã. Então, eu quero que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, que elas tenham as suas vidas transformadas, Pai, que elas continuem em obediência, que elas decidam se santificar, lavar as suas vestes, que elas troquem os trapos de imundícia por vestes de louvor, Pai, que elas sejam santificadas, purificadas através do sangue de Jesus e que continuem na tua presença, que aquele que saiu volte, que se santifique, que busque, que limpe-se, Pai, que seja purificado e transformado em nome de Jesus e que o Senhor te abençoe poderosamente neste dia e mande essa mensagem para aquela pessoa que você sentiu no teu coração e que o Espírito Santo possa estar te abençoando e ministrando ao teu coração em nome de Jesus.